Beleza. Primeiro, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Quero agradecer primeiro a presença de todos vocês aí, uma galera assistindo. Agradecer o Pokémon, agradecer a Local Web e o PHPSP pelo convite para falar aqui. Só palestra top, só um pessoal sensacional falando aí. Então é uma honra muito grande fazer parte desse evento. Então fica aqui meu muito obrigado. Mas quem que é o Gustavo, né? Eu sou o pai da Júlia e da Luísa, sou marido da Aline e sou também sysadmin desde 99. Eu comecei minha carreira em um provedor de internet lá em 98, né, onde eu conheci o Linux. Até o Daniel falou do Terra, eu trabalhava no Terra, só que lá atrás, em 98. Trabalhei também em consultorias, trabalhei como administrador de rede de sistema de uma empresa da área de saúde por quase 15 anos, né? E aí, depois de tanto tempo num lugar só, eu achei que tinha passado do tempo de mudar de áreas, e nos últimos 2 anos e meio aí, faço parte do time de SRE da Trey, né? Pelos últimos 10 a 12 meses, mais ou menos, eu tenho focado bastante na área de containers. Ainda tem muita coisa para aprender, mas queria compartilhar com vocês aí um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo. Aí a Trey. A Trey é a divisão de e-commerce da Local Web. Opa, só apareceu uma janela aqui na minha... É a divisão de e-commerce da Local Web. A gente é uma empresa do grupo Local Web, estamos localizados em Marília, né, no interior de São Paulo. E, embora a gente utilize outras stacks de desenvolvimento, os nossos principais produtos, né, incluindo a nossa plataforma, eles são desenvolvidos em PHP. Por isso é uma satisfação enorme, não só para mim, mas para a Trey também, contribuir com esse evento para a comunidade PHP. Tentar devolver um pouco, né, para a comunidade que está e sempre esteve disposta a ajudar. Então, e aproveitando também, né, fazer um jabazinho, há vagas, a gente está precisando de programador PHP, então quem tiver interesse aí depois pode mandar um e-mail, manda um e-mail para mim, eu direciono para as pessoas responsáveis. A gente está precisando de programador. Estamos buscando no laço. O material da palestra já está disponível, eu deixei lá no GitHub, né, e a apresentação lá no Speaker Deck, para quem quiser dar uma olhada depois. Então, estão os links aí, no final da apresentação eu deixo os links novamente. Bom, contextualizando, eu sei que talvez vai ser chover um pouco no molhado, né, mas a primeira parte da apresentação é um pouquinho de conceito, né, eu não pretendo me estender muito, mas para contextualizar o tema mesmo, a gente vai falar um pouquinho de container, né, de imagem, do que é o Kubernetes. Então, vamos lá. O que é um container, né? Percebo que aqui eu tenho container escrito em português mesmo, né? Essa é a definição. Um container ou um contentor é uma unidade de acondicionamento e transporte autocontido. Quais são as características, né? A gente vê que a definição de container de transporte, ela se encaixa perfeitamente no que a gente espera de um container Linux. Eles são independentes, tudo que eles precisam para rodar, eles carregam dentro deles mesmos. Garantem o isolamento de seu conteúdo e processos, né? Um container não interfere no outro e nem no hospedeiro. Possuem formato padronizado, o formato de imagens do Docker. Otimizam a utilização de espaço, né? O recurso de reutilização de camadas que o file system dos containers utiliza, ele minimiza muito a redundância de dados, né? Um grande reaproveitamento de recursos. E eles são portáveis, né? Ou transportáveis. A gente consegue rodar os containers em qualquer host onde haja o runtime rodando. E o que são containers Linux, né? Containers Linux são um tipo de virtualização a nível de sistema operacional, ou seja, não há virtualização de hardware. Eu até deixei em vermelho aí para depois não falar, pô, o Gustavo falou que container é máquina virtual. Não é. Conceitualmente é um tipo de virtualização, mas não há virtualização de hardware. Ele trabalha com os recursos do kernel do Linux, né? Cgroups e namespace, para entregar essa virtualização através de um isolamento a nível de sistema operacional. Aqui nessa imagem a gente tem uma comparação entre o modelo tradicional de VM e os containers, né? Do lado esquerdo, no modelo de VM, a gente tem a infra, que ainda a gente teria mais uma camada que seria o sistema operacional hospedeiro, né? Acima a gente tem o hypervisor e teria aqui a camada de hardware virtual, sobre elas os sistemas operacionais convidados, né?
O problema dessa arquitetura aqui é que ela gera um overhead muito grande de recursos, né? Cada máquina virtual ela vai ter o seu hardware provisionado, e em cima desse hardware virtual vai ter a instalação de um sistema operacional inteiro para cada uma dessas VMs. Quando a gente trabalha com o modelo de container, acima da infraestrutura, a gente vai ter só o sistema operacional e o runtime do container, né? Ele vai rodar utilizando o kernel e os recursos de hardware direto do sistema operacional hospedeiro, né? Então a gente gera uma grande economia de recurso quando a gente adota esse modelo aqui. Imagens de container, né? Uma imagem de container, ela é o resultado da execução ordenada de instruções contidas num arquivo de fonte chamado Dockerfile. A imagem, ela é o container em espera para ser executado, né? É um container pronto esperando para ser executado. Uma das vantagens que o modelo de reutilização de camadas que os containers oferecem para a gente é que é possível construir a sua imagem sobre outra imagem já preparada, né? Acrescentando somente as alterações que você precisa, né? Utilizando o from de uma imagem já preparada, com um novo Dockerfile você continua esse trabalho, né? Dessa forma não tem a necessidade de você refazer uma imagem do zero a cada nova aplicação criada, né? Sendo possível reaproveitar os recursos compartilhados que tenham sido embutidos em uma imagem pré-construída. E o Kubernetes, né? O Kubernetes, ele é um orquestrador, né? Com ele é possível gerenciar de forma facilitada e automatizada grandes cargas de trabalho em container. Isso não significa que o Kubernetes seja simples, né? Ele é uma ferramenta extensa, poderosa, né? E com um grau de complexidade importante, né? Quando a gente fala que o Kubernetes nos permite gerenciar de forma facilitada grandes cargas de containers, é porque seria muito mais difícil fazer manualmente o que o Kubernetes entrega para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, dizer que ele não é simples não quer dizer que seja impossível de se aprender e utilizar. Com a adoção em massa pelas empresas, hoje em dia a gente tem muita documentação, muitos exemplos e ferramentas para auxiliar quem precisa utilizar o Kubernetes e uma comunidade ativa e solícita que está sempre disposta a ajudar quem quer aprender sobre o assunto. Bom, beleza. Chega de lero-lero, acho que passei até meio rapidinho aqui pela parte de contextualização. Vamos ao que interessa, né? Construindo containers pequenos. Por que a gente tem que fazer isso, né? Qual a importância que isso tem? Por que se preocupar em construir uma imagem, sendo que eu posso utilizar uma imagem pronta? Primeiro vamos ver quem disse que é importante. Foi só o Gustavo? Não, não é só o Gustavo falando, né? Quando a gente entra no YouTube e procura por Kubernetes Best Practices, o primeiro resultado que a gente encontra é essa websérie do Google Cloud, né? E o primeiro vídeo dessa websérie fala justamente sobre construir containers menores. Na verdade, eu recomendo muito assistir essa websérie toda, são abordadas várias boas práticas simples de se implementar, como o uso de namespaces, configuração de limites de recursos por pod, por namespace, uso de health check com liveness probe, com readiness probe. Enfim, é bastante coisa, vale muito a pena assistir. O link eu deixei no material também, tá aí na tela, mas eu deixei também lá no material. Na documentação do Docker também, no artigo sobre boas práticas para escrita de Dockerfile, é orientado o uso do build em multistágio, que é um dos recursos que a gente vai ver nessa apresentação. E a gente tem mais algumas fontes aí que discorrem sobre boas práticas para a criação de containers para Kubernetes, né? Todos esses links que estão aparecendo aí estão disponíveis lá no material, então recomendo bastante a leitura. Tá, mas que vantagens que eu tenho em fazer isso? Por que utilizar imagens menores, né? E não utilizar uma imagem oficial lá do PHP? Por dois motivos. Primeiro, performance e segundo, segurança. Nós vamos passar pelas duas razões aqui durante os slides. Vamos começar com performance. Por que usar imagens menores? Aqui a gente tem um exemplo de um cluster Kubernetes, né? Ele tem lá um master e 6 worker nodes, e você vai subir uma aplicação para rodar lá. Quando você fizer o deploy da sua aplicação, o Kubernetes ele vai precisar fazer o pull da imagem do container, e cada worker node vai ter que ir lá no registry, seja Docker Hub ou seja um registry privado,
e ele vai ter que baixar essa imagem. Ou seja, quanto mais workers você tiver, mais downloads vão ser necessários para subir a aplicação. Com imagens menores, você reduz esse tempo de download e permite que a aplicação suba mais rapidamente. Outro momento que é importante isso é quando você precisar subir mais nodes. Imagina que você tem esse cluster com 6 nodes rodando em um cloud e você tem lá um e-commerce rodando. Aí, de repente, um cliente seu resolve fazer uma campanha em rede nacional, não te avisa, e do nada o acesso ao seu cluster triplica, né? Geralmente as soluções gerenciadas de Kubernetes já oferecem o autoscaling de worker nodes, né? Então, teoricamente, você não vai ter que se preocupar em provisionar novas máquinas, elas vão subir sozinhas. Mas durante o tempo que elas sobem e até todos os worker nodes fazerem o download da imagem, o seu cluster provavelmente não vai conseguir atender todas as requisições, né? Você provavelmente vai ter uma oscilação aí na sua aplicação. Com imagens menores, você minimiza o impacto de uma situação como essa, né? Ou também quando um dos seus worker nodes crasha, né? Um worker node morre e você precisa substituir ele. Com imagens menores, você ganha tempo na hora de subir um node novo. Tá, mas de que tamanho que a gente está falando, né? Que parâmetro que a gente tem para dizer se a imagem é grande ou pequena? Então, vamos começar pegando a imagem oficial do PHP. Quando a gente vai lá no shell e roda lá um Docker Pool PHP, a imagem baixada é a imagem oficial baseada na distro Debian. Né? Aqui eu especifiquei a versão 749 FPM, porque é o que a gente vai trabalhar nessa apresentação. Né? A imagem oficial ela vem com 405 megas. Será que é muito? Vamos dar uma comparada. Quase toda imagem oficial tem uma versão baseada na distro Alpine Linux, né? Para quem não conhece, o Alpine é uma mini distro, né? Que ela tem só 6 MB de tamanho. Se a gente trocar de distro, usar o PHP oficial só com a distro Alpine, o tamanho dessa imagem ele vai cair para 82 MB. É quase 5 vezes menor, né? Só que as imagens oficiais, elas vêm bem básicas, né? Vem faltando muitas extensões que, se não tiverem instaladas, elas acabam inviabilizando o desenvolvimento. Então, eu separei algumas extensões para a gente instalar nessas imagens e ver qual vai ser o resultado. Pode ser mais, pode ser menos, aí depende da aplicação. Eu separei essas porque são as que geralmente o time de desenvolvimento pede para deixar disponibilizado nas imagens ou nos servidores onde eles vão subir as aplicações. Aí aqui tem um exemplo do Dockerfile para acrescentar as extensões na imagem Debian, né? A gente tem lá inicialmente um apt-get install com as dependências das extensões e em seguida, utilizando as ferramentas que vem na imagem oficial para a instalação das extensões, fazendo a instalação das extensões que a gente listou. O Dockerfile Alpine não se altera muito, basicamente vai alterar só o gerenciador de pacotes. A gente deixa de usar o apt-get e passa a usar o APK, mas a parte de baixo permanece a mesma, a gente continua utilizando a ferramenta oficial lá do PHP para instalar as extensões. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa brincadeira aqui. Dá para ver que a imagem Alpine continua bem menor do que a imagem Debian, mas percentualmente ela cresceu muito mais. Enquanto a imagem Debian cresceu cerca de 21%, mais ou menos, a imagem Alpine deu um salto de quase 200%, né, 195%. E como que a gente melhora isso? Dá para a gente melhorar? Dá para a gente reduzir o tamanho dessas imagens, mesmo acrescentando mais extensões? Dá, a gente consegue reduzir, e a gente vai ver duas alternativas para fazer isso. A primeira é usar o Builder Pattern. Esse padrão de construção de imagens usa o recurso de build multistágio do Docker, que até a gente falou nos primeiros slides lá, que está na documentação oficial do Docker. E como que ele funciona? No Dockerfile, ao invés de você ter uma única instrução from, você vai passar a ter duas instruções from. Na primeira, você vai construir um estágio intermediário, onde você vai instalar e rodar todas as dependências que você precisa para a instalação da sua aplicação, ou para o nosso caso, para a instalação das extensões. E mais no final do arquivo, no segundo from, você vai utilizar uma instrução copy from e vai copiar do estágio intermediário para a imagem final somente os arquivos que te interessam para essa imagem aqui.
Vamos ver um exemplo. Aí aqui a gente tem um exemplo em Go. Tá, para, né? Mas por que que vai usar um exemplo em Go, né? Por que não em PHP? Calma, a gente vai ver o exemplo em PHP. Eu comecei com o exemplo em Go, primeiro porque o Dockerfile é bem pequeno, é mais simples de explicar, e porque com esse tipo de aplicação compilada, o Builder Pattern traz muito resultado, né? A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Bom, esse é um Hello World escrito em Go. O que ele faz, né? Ele só copia o fonte para dentro do container, compila ele e depois seta esse binário compilado como entry point. Veja que aqui a gente está utilizando já a tag Alpine da imagem Golang, né? Ou seja, a gente já está utilizando uma imagem reduzida aqui. Que tamanho que vai ficar essa imagem depois de buildada? 421 megas. Né? Isso porque a gente está usando a tag Alpine. Se a gente estivesse usando a latest aqui, estivesse usando a versão Debian, essa imagem ela ia ficar com cerca de 850 megas. É muito grande para um Hello World escrito em Go. Né? O binário que ele gera vai ter um pouquinho mais de 6 megas. Né? E vamos ver o que vai acontecer na hora que a gente passar a utilizar o Builder Pattern. Aqui a gente tem o Builder Pattern. A gente continua utilizando o Golang Alpine. A diferença aqui é que a gente vai passar um nome para esse estágio intermediário, para a gente poder referenciar lá embaixo. O resto do Dockerfile permanece o mesmo, é feita a compilação. E aqui, no segundo from, a gente vai utilizar a distro Alpine limpa. Ela só com 6 megas lá. E vamos copiar do estágio anterior somente o binário e setar ele como entry point. Qual vai ser o resultado disso? A imagem cai para 12 MB, né? São 3.400% de redução no tamanho da imagem, né? Isso usando o Golang Alpine. Se a gente estivesse usando a Debian, essa diferença ia chegar a quase 7.000%. E dá para reduzir um pouco mais ainda. Como? Se a gente usar o Scratch como imagem final. O que é essa imagem Scratch? É uma imagem vazia. Como nesse caso a gente está trabalhando com binário, com imagem compilada, você pode linkar ele estaticamente, colocar dentro do binário todas as dependências, todas as libs que ele precisa, né? Então, para a imagem final, ele não tem necessidade de ter uma distro. O binário sozinho ele é autossuficiente e funciona. O que vai acontecer se a gente usar esse recurso aqui? A imagem vai cair para 6.39 megas. É só o tamanho do binário, né? Aqui eu nem fiz o cálculo de redução porque já ficou absurdo, né? O tamanho da redução que a gente consegue utilizando esse recurso do Builder Pattern. Beleza, tá lindo, né? Mas e para o PHP? A gente consegue usar esse recurso para buildar as imagens no PHP também? Consegue mais ou menos, né? No caso a gente vai usar para as extensões. Se a gente fizer a instalação das extensões no estágio de build e depois copiar para a imagem final. O Dockerfile ficou muito grande para colar aqui, mas depois vocês conseguem baixá-lo no GitHub. Mas, basicamente, o que foi feito foi pegar aquele primeiro Dockerfile da imagem Alpine, que a gente mostrou lá em cima, e acrescentar uma segunda extensão from, né, utilizando a imagem PHP FPM Alpine, e copiar para ela só os arquivos das bibliotecas dependência e os arquivos das extensões. Por que aqui eu não estou usando só o Alpine, como eu fiz no slide anterior? Porque eu preciso já do PHP instalado, né, do binário instalado, e aí não adianta eu copiar só o binário do PHP. Aqui eu tenho uma continuação, né, desse Dockerfile, copiando as bibliotecas necessárias, fazendo as linkagens, e o tamanho desse arquivo, dessa imagem passou para 132 megas. Vamos comparar aqui. O tamanho da imagem caiu de 242 com a versão Alpine, né, para 132, são 110 MB de redução, dá 80% de redução no tamanho da imagem. Se for comparar com a imagem Debian, a redução é de 358 MB, dá uns 270% de redução. É um percentual importante, mas será que vale a pena? Quais problemas a gente encontra nessa abordagem para o PHP? Primeiro, a complexidade. Vocês conseguiram ver o tamanho que o Dockerfile ficou. Sem contar que é necessário descobrir quais são os arquivos de dependência de cada extensão para você copiar e linkar lá na imagem final.
E segundo, a dificuldade de manutenção, porque a cada nova extensão que seja necessário instalar, você vai ter que encontrar essas dependências na unha e copiar para a imagem final. E qual que é a segunda opção? É a instalação customizada. O que seria essa instalação customizada? É a gente pegar uma imagem Alpine Linux, aquela imagem com 6 megas, e a gente fazer uma instalação do PHP do zero a partir dela. Aqui a gente tem um Dockerfile para poder fazer isso. Né? Dessa vez a gente usa a imagem Alpine, eu estou setando a versão 3.12 dela aqui. A gente configurou a APK para usar o repositório Edge, para ele poder baixar a versão 7.4.9, senão ele vai baixar a versão 7.3. Em seguida a gente lista os pacotes que a gente vai instalar, PHP FPM, as extensões aqui, faz algumas configurações de ambiente, né? Link simbólico do PHP FPM, adicionar usuário e grupo, criar o diretório do workdir e dar permissão de usuário e grupo para ele. Aqui a gente copia um arquivo customizável para o PHP FPM, para você não precisar mexer nos arquivos padrão do PHP. Qualquer customização que você precisar fazer, você pode jogar dentro desse arquivo e ele vai jogar para dentro da imagem. Copiamos o entry point para o SR local bin. Esse entry point.sh aqui é o mesmo entry point utilizado na imagem oficial do PHP. Eu fui lá e eu peguei lá do GitHub do PHP mesmo, né? Não inventei nada aqui. É o entry point utilizado na imagem oficial. Aqui a gente está setando esse shellzinho como entry point, seta o var www.html como workdir. Aqui, seguindo uma boa prática, né, que o pessoal do Travel Factor recomenda, a gente muda o stop signal de SIGQueue para SIGQuit, para ele terminar graciosamente, né, o container, terminar todas as requests antes de matar o container. A gente exporta a porta 9000, porta do PHP FPM, e lá no final seta como CMD o binário do PHP FPM. Então, a gente ficou com um Dockerfile bem mais simples, né, mais legível. Mas e o resultado? Será que vai ser tão efetivo quanto o do Builder Pattern? Essa imagem ficou com 81.4 MB, né? Com essa abordagem, a gente tem uma imagem com as extensões menor do que a imagem oficial Alpine sem as extensões. Vamos ver aqui o quadro de comparação. Aí aqui a gente consegue ver que a imagem customizada ficou 6 vezes menor que a imagem oficial Debian com as extensões e mais ou menos 3 vezes menor que a imagem oficial Alpine com as extensões. E aí fica a pergunta, né? Por que a imagem oficial Alpine, né, fica maior do que a imagem customizada, instalada via APK? Porque quando a gente está fazendo a instalação via APK, a gente está indiretamente utilizando o Builder Pattern. Como isso? O Dockerfile da imagem oficial do PHP, como que ele faz a instalação do PHP? Ele baixa o fonte e compila o PHP localmente. Então, para isso, ele baixa na imagem todas as ferramentas necessárias para fazer a execução dessas compilações. E isso infla a imagem. Quando a gente utiliza a instalação via APK, a gente está copiando somente os arquivos resultado dessa compilação, né, para a imagem zerada, né? Então, na prática, o que acontece é que o APK faz o Builder Pattern para a gente. Tá, é só tamanho, né, e a segurança. Lá no começo a gente falou que a gente tinha 2 motivos para usar imagens menores, né? Que seria diminuir o tamanho para trazer ganho de performance e resiliência e reduzir a superfície de ataque, né? Para a gente poder aumentar a nossa segurança. Será que a gente conseguiu alcançar esse resultado com as imagens que gerou? Só um minutinho, pessoal. Tá, joia. Desculpa, galera, que tô dentro da tray aqui, o pessoal acho que tá mexendo com o alarme, vai tocar a sirene aqui, então não liga não. Será que a gente conseguiu aumentar a segurança? Vamos dar uma olhada. Esse quadro é o resumo do relatório de vulnerabilidades que o Triv coletou dessas imagens, né? O Triv é um scan de segurança da Aqua Security, né? E ele trouxe aqui pra gente a imagem oficial Debian, ela traz 509 vulnerabilidades conhecidas, sendo que 9 delas são altas. Então, a resposta para esse caso aqui é bem mais simples, né? Basta utilizar o Alpine. Só de optar pela imagem Alpine, seja a oficial ou as que a gente mexeu aqui, customizou, a quantidade de CVEs ela já zera.
Beleza, construindo a imagem da app. Até o momento, a gente conseguiu criar uma imagem reduzida do PHP que vai servir como imagem base para a aplicação. Até agora não tem aplicação lá dentro, né? Mas e a imagem da aplicação? Como que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos dar uma olhada como vai ficar esse Dockerfile da nossa aplicação. Aqui eu estou no front utilizando a imagem customizada. Estou copiando para dentro dessa pasta app aqui a aplicação, né? Seguindo de novo as instruções do 12 Factor, a gente vai trabalhar com a ideia de deploy imutável, né? Então a gente vai copiar a aplicação para dentro da imagem do container. É diferente do que a gente costuma fazer no ambiente de desenvolvimento com containers, né? Onde geralmente a gente mapeia um volume compartilhado entre o host e o container. Nesse caso, a aplicação é transferida para dentro do container. Aqui eu estou copiando para essa pasta /app. Depois a gente vai entender por que ela não foi para a pasta var www.html. Né? Em seguida, eu faço a instalação desse carinha aqui, que é um health check, que eu utilizo lá dentro do Kubernetes, no Readiness Probe e no Liveness Probe. Faço a instalação do FCGI, que é uma dependência para esse health check. Instalo o Compose, né, porque essa app de teste que eu usei aqui é um Laravel. E depois eu rodo o Compose install dentro da pasta da aplicação. Bem simples, né, bem sucinto. Aqui a gente tem uma representação gráfica do quinto fator, tirada lá do próprio site do 12 Factor, né? Então a gente pode observar que o build da aplicação, ou seja, no caso a nossa imagem, ela independe de configuração. Né? Não há configuração buildada dentro da imagem. Dessa forma, a gente tem uma garantia de que a gente vai ter exatamente a mesma aplicação rodando nos diversos ambientes onde ela for necessária. Né? A gente alterando somente as configurações de ambiente, utilizando ou variáveis de ambiente, config map, secret. Aí a gente vai criar, a partir da junção da build com as configurações, a gente cria a release, que essa sim vai poder ser executada no ambiente desejado. Essa montagem da release, geralmente ela é realizada em um dos estágios da pipeline de deploy. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, de pipeline que pode ser utilizada para o deploy no Kubernetes. Pode ser diferente, isso aí cada aplicação vai ter uma necessidade diferente, mas esse é um exemplo básico aqui, onde no primeiro estágio de testes a gente poderia rodar uma análise de código e depois um SonarQB, né, um scan de segurança. No segundo estágio é onde a gente vai fazer o build mesmo da imagem, a construção e o tagging da imagem. Em seguida a gente pode rodar um scan de segurança de imagens também, como o Triv ou alguma outra imagem que escaneie, ou uma outra ferramenta que escaneie imagens. Feito isso, a gente faz o push para o registry, ou Dockerfile, ou um registry privado. E após o push, a gente faz a limpeza da imagem local, né? Essa etapa ela é importante porque se você não remover a imagem depois do push, a máquina onde está rodando o seu runner, ela vai ficar com um monte de versões da imagem da aplicação e isso vai consumir espaço em disco. Então, futuramente você pode ter problema de consumo de espaço se você não fizer essa limpeza após o push aqui. Aí nos próximos estágios a gente tem a configuração de ambiente, né, que vai gerar a release de acordo com as configurações de ambiente, né? Eu tenho um estágio de teste, que é alguma coisa aqui assim, com as configurações específicas para ele, né? É feita essa montagem, o deploy. Depois de alguns testes automatizados, a gente pode fazer a montagem do ambiente de produção e, em seguida, o deploy. Essa montagem aqui a gente pode estar fazendo com secrets, config maps ou variáveis de ambiente. No caso desse exemplo aqui, eu estou usando secret e config map. Né? Esse aqui é um pedaço do YAML, do deployment dessa aplicação. E aqui onde eu tenho a declaração do secret, que eu uso o secret para mapear o ponto .env do Laravel, e uso um config map com um arquivo de configuração do Nginx. Né? Esse pod que eu estou deployando aqui, ele é um pod com 2 containers. Né? Então, ele vai ter um container para aplicação, que é o container PHP, e um container Nginx. Né? E aqui a gente vai entender também porque na imagem eu copiei a aplicação para aquela pasta /app. Porque na hora que o container subir, ele vai fazer uma cópia, ele vai copiar essa imagem do /app para o var www.html. Por quê? Porque aqui eu estou declarando um volume compartilhado que eu vou montar nessa pasta,
var www.html nos dois containers. Aqui não está aparecendo porque o container Nginx está lá para baixo, mas essa montagem aqui eu faço tanto no container PHP quanto no container Nginx. Dessa forma, os dois containers dentro do pod vão conseguir enxergar a aplicação. Vamos ver o resultado disso. Né? A gente vê que a imagem com a imagem baseada na imagem oficial Debian, com as extensões, ela foi para 724 MB. Aqui a gente está usando como base aquela imagem com 490 MB, né? A imagem baseada no Debian. E usando a imagem customizada que a gente criou, a gente passa a ter 313 MB só. É menos de 50% do tamanho da outra imagem. Bom, conclusões, né? A gente conseguiu ver que ao reduzir o tamanho das imagens base, a gente pode observar melhor performance para a realização do deploy no Kubernetes, além de minimizar o tempo de subida de novos workers. A gente viu também que a quantidade de vulnerabilidades conhecidas zera quando a gente opta por imagens Alpine. A gente viu também que ao optar pela imagem customizada, a gente tem um Dockerfile que é mais simples, que não é complexo. E se a sua ideia é não ter trabalho nenhum, o ideal é simplesmente utilizar a imagem Alpine, a PHP Alpine, que já é naturalmente menor e com menos vulnerabilidades. E, se possível, procure sempre estar em conformidade com o 12 Factor. Aqui estão os links do Join In, né, para avaliar, tem um link para avaliação da palestra e para avaliação do evento como um todo. A galera da organização está ansiosa aí por esse feedback de vocês. Embora só avaliando as palestras que você viu antes de mim, top total o evento. E ficam aqui os meus contatos, fico também à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se quiser entrar, a gente... Sensacional, cara. Uma pergunta que eu sempre tenho a dúvida, Gustavo, que é a questão de muita gente que está começando a programar hoje e vai procurar qualquer coisa. O pessoal já fala Docker. Para você, qual é o momento que uma pessoa que está programando PHP, que vai começar a programar PHP hoje, tem que se preocupar em container? Qual o momento? Em qual momento você acha que, tipo, quando já começa, já tem que se preocupar com isso? E melhor aprender a fazer? Eu acho que tem que ser natural, que é aquela coisa, você tem que se sentir primeiro confortável com a linguagem que você está desenvolvendo. Primeiro eu sou desenvolvedor, aí depois eu vou pensando nessas ferramentas de como que eu vou colocar isso para produção. É lógico que hoje é muito fácil você subir um ambiente Docker na sua imagem, na sua máquina para desenvolvimento, mas eu acho que a preocupação inicial do cara que é dev é ser dev. Sim. Né? Então, se preocupa com a linguagem, aprende e muita coisa você tem pronta. Não precisa não é um bicho de 7 cabeças. E eu penso assim, tem que ser natural. Na hora que você se sente confortável com a linguagem e está pronto para uma coisa diferente, vamos testar o Docker, vamos tentar rodar lá. Eu acho que vai te facilitar, né? Mas se a pessoa ainda não tem muita ciência daquilo que ela está fazendo, colocar uma coisa a mais naquilo que ela está aprendendo, talvez atrapalhe. Então, aprenda as bases primeiro, se sinta confortável com a linguagem e aí depois passa para outras ferramentas. Show demais. Perguntas, pessoal. O Docker ajuda muito a não sujar a máquina com as dependências e ferramentas da linguagem, qualquer que ela seja. A pergunta ali do Abraão. Dá para usar Podman com Kubernoves? Canines? Cara, o Podman eu não sei. A gente tem como utilizar outros containers engine dentro do Kubernetes. Tem o Cryo, tem o Containerd, mas com o Podman eu não tenho certeza. Da hora. Mais uma pergunta aí, pessoal. Vamos lá, vamos animar aqui, pô. Usa o Docker ao invés de VirtualEnv para Python e não vivo sem. É bom também. Bom também, Zero. Bem lembrado. O Alcimar mandou pipoco ali. Clap. Cara, é um contexto, cara, sensacional. Até você minimizar a quantidade de... Imagine quantas dessas imagens caberiam no Node Modules. Umas 90? Umas 150? Umas 230? Cara, Aí fica o desafio também de reduzir o tamanho da aplicação, né?
Qual momento de situação deve se partir para o Kubernetes? Em qual momento deve se partir para o Kubernetes? Acho que Isso. quando você tem uma carga, um volume já considerável, aí você pode pensar para o Kubernetes. Não é uma solução simples, né? Como eu falei, ela é complexa, ela te ajuda muito, mas é aquela história de você usar o canhão para matar formiga, né? Sim. Dependendo, pode ser você pode gerar um problema em vez de uma solução. Agora, quando você tem um volume, uma carga grande mesmo de trabalho, que está te dificultando trabalhar com os containers, aí você vai pensar num orquestrador. Show demais. O Léo tem uma pergunta aqui para pasta storage do Laravel. Como resolve o container ser efêmero? Stateful sets? Desculpa, peraí, que eu perdi a pergunta. A do aqui. Léo aqui, ele falando sobre a questão da pasta storage do Laravel. Como que resolve se você compartilha dados salvo lá na pasta storage, o ideal é você ter um Private Volume Claim lá, um PVC. Então, você consegue montar um volume que ele é compartilhável entre todos os pods que você está rodando no seu Kubernetes. Aí você vai ter que ter ou usar um bucket, ou usar um NFS, alguma coisa assim. Aí você vai usar a rede. O Léo falou, dá para usar S3 como alternativa. Exatamente isso. Você cria um PVC lá, mapeia um volume ou para um bucket, ou para um NFS, alguma solução externa de rede, você consegue fazer isso. Entendi, show demais. Uma última pergunta, pessoal. Cara, gostei bastante. E deu para tirar muita dúvida da galera aí, cara. Essa questão de reduzir o tamanho da parada é a parada mais... Eu acho que é mais, tipo, o trabalhinho ali, tipo, galgando as coisas mesmo, que é muito bom. Para essa amostra mesmo. Demorei um pouquinho. Eu cheguei a pegar container com mais de 1 GB. Eita! Até a gente conseguir reduzir. Mas é bom. E é que você vê também, né, que tipo, o PHP não precisa de muito para rodar. Né? E quanto menor você conseguir fazer, gastar com a I/O e tal, é maravilhoso. Valeu demais, Gustavão. Brigadaço. Valeu demais. Beleza. Eu que Show agradeço. Demais. Só tem uma pergunta que é, no exemplo que você compartilhou o código da aplicação do FPM com o Nginx, com o Nginx. Não posso falar Nginx, vamos lá, Nginx. Nginx, né? Sim, eu criei um volume compartilhado lá, um empty dir, e aí eu joguei a aplicação para esse empty dir. Aí os dois containers dentro do pod conseguem enxergar a aplicação. Eu fiz isso porque às vezes você vai ter assets ali dentro da aplicação também, e aí o Nginx precisa enxergar. Show demais. Valeu, pessoal. Não esqueça de também avaliar a palestra do Gustavo lá no nosso Andy. E vamos para a próxima palestra. Obrigado, Gustavo. Valeu de coração.